Olá, queridos irmãos, que a paz e a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo possa estar com vocês, guiando e abençoando cada um de vocês. Que Deus possa estar conosco. Queridos, há algum tempo atrás a gente iniciou um estudo aqui no canal chamado O Cristo Vivo, o Testemunho dos Apóstolos e a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, de janeiro do ano de 2000, assinado pela primeira presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos, que é esse documento aqui. É um testemunho que eles proclamam do que eles acreditam. E quando eu iniciei esse estudo por outras demandas do canal, nós paramos. Similar a essa declaração, temos uma mais recente, que é a declaração também da primeira presidência do Quórum dos 12, falando sobre uma proclamação bicentenária ao mundo da primeira visão que Joseph Smith teve do Pai e do Filho. E também existe uma terceira declaração, que eu acho que é de 2000 também, que se chama A Família Proclamação ao Mundo. Todas essas declarações, elas são para mostrar o ensino principal da igreja acerca desses assuntos principais: o Cristo, a família e a base da igreja. Mas como eu disse, a gente parou. Mas a gente, assim que possível, retornará ao estudo dessas declarações, porque são muito importantes. Uma outra coisa que nós vamos começar a estudar também é o plano de missão. Qual é o plano de missão plano de missões, né? Como nós levamos o Evangelho. Eu tenho um documento aqui em minhas mãos, né? Que é um modelo e que eu vou mostrar para vocês esse modelo com base no livro Missão Integral da Igreja, que é esse aqui, que vai ser uma das matérias do nosso curso de Teologia 1, onde eu falarei qual é o papel da igreja quando falamos da pregação do Evangelho. Esse livro aqui é escrito pela editora Intersaberes e é do professor, deixa eu ver o título, o nome, Cícero Bezerra. É um professor que fala sobre missão, fala das bases do Evangelho na academia teológica. Então,
Todos esses módulos vocês vão encontrar no curso de Teologia 1, Missão Integral da Igreja e Plano de Missão, que é os dois mesmos, e as proclamações no Evangelho, tá? Bom, também nós estamos falando, fizemos uma pontuação da conversa do Ed René Kivitz com Videla na rádio, que foi quarta passada, e falaremos sobre isso amanhã ou depois também, que eu quero pontuar algumas coisas que eles disseram, tá? Então eu só tô dando os próximos passos para vocês. E também falaremos sobre liberdade religiosa e governo ecumênico ou governo cristão no governo. O Estado é laico, então qual é a diferença entre igreja e Estado? E como nós devemos saber dimensionar o Evangelho e a liberdade religiosa? Quais são esses pontos, ok? Então, nós falaremos disso. Então, nós vamos ter daqui para frente muito estudo, ok? Muito estudo. E também nós temos um módulo no curso de Teologia 1 sobre Jesus Cristo, que tem um livro chamado Jesus o Cristo do Presidente Demis e Faust, que vai nos ajudar nesse estudo, certo? Então, aqui temos damos um resumo aqui como serão os próximos eventos aí do canal, certo? E nessa aula eu preparei para nós continuarmos a falar sobre qual é a justificação, e nós estávamos falando sobre o capítulo 2 do livro Milagre do Perdão. Gente, lembre, quando eu falo de livro, quando eu falo que esses livros são a base do nosso estudo, eu não estou querendo dizer que eles realmente são a base primeira. Não, eles são bases como auxílio de estudo, mas a nossa base primordial é a escritura, certo? Então, por exemplo, você pode ver que esses livros estão bem fundamentados na escritura, porque se assim não fosse, eu não estudaria esses livros e eu também não recomendaria para vocês. Então, agora que a gente já conseguiu predeterminar o rumo do canal, deixa eu iniciar na live de hoje. Só uma coisa antes. Bloquearam o meu canal no YouTube. Eu tô pedindo nas redes sociais para que me ajudem a pressionar o YouTube
reaver essa decisão, porque eu já tenho tão pouco aqui nas redes, então me ajude. Sei lá, fazemos campanha, enfim, tá? E hoje eu quero falar sobre, nós estávamos tratando sobre o pecado mais grave depois do assassinato. E nós estávamos falando. Cadê minha folha? Perdi a folha aqui. Mas nós estávamos dizendo que existe um pecado depois do assassinato e depois de derramar sangue inocente, que é o pecado mais importante, ou o pecado que mais ofende a Deus depois de derramar sangue inocente e negar o Espírito. E qual é esse pecado? O pecado mais importante depois desses dois é o pecado de cunho sexual. E por quê? E aí nós falamos que o pecado sexual ele corrompe. Nós falamos que engravidade, o pecado sexual é a transição mais séria depois do assassinato. Nós conseguimos estabelecer uma boa base disso à luz do que a alma disse, o que Deus disse, e principalmente na base do que o nosso Salvador Jesus Cristo disse. Porque o pecado de cunho sexual, ele abala famílias, ele rompe casamento, e casamento ele destrói lares. E agora eu falarei com vocês nessa aula porque o pecado qual é os perigos que os pecados sexuais eles provocam a juventude. E o presidente David McKay, eu falei sobre isso aula passada, e eu disse que esse presidente McKay, ele disse que nós não devemos nos profanar, porque a partir da tentação nós somos conduzidos a um grau de pecado extremo. A tentação em si não é pecado. Tu não está pecando por ser tentado, porque essa é uma coisa externa a ti. O teu pecado começa quando tu cede à tentação e quando tu deixa a tentação ela te manipular. Aliás, teve uma aula quando a gente estava introduzindo os aspectos, Facebook também. Que Deus abençoe todos. Fiquem na paz de Cristo. E amanhã voltamos. Eu ia cantar um hino, mas amanhã cantamos, tá bem? Que Deus abençoe todos. Obrigado. E
Natália, por ficar aqui até agora. Que Deus abençoe sua vida. Fique na paz do Senhor. Que Deus abençoe.